Bom dia, povo santo, bom dia. Que a paz do Senhor esteja em teu coração. Repito, coração acalmado, nutrido pela tua infinita misericórdia. Aline Nunes, fica quieta. Bom dia, amados de minha alma. Essa música é muito bela, muito forte. E eu queria pedir licença aos senhores e senhoras aqui presentes, que há 5 anos vêm nos acompanhando, né? Março agora entramos no 5º ano, né? Nos acompanhando nessas lives semanais, quase diárias, né? De segunda a sexta. É o texto da minha oração de hoje, e a minha lexo, né? Meu ruminar da palavra de Deus hoje de manhã. Se você quiser acompanhar, faz o seguinte: pega aí sua Bíblia. Como eu sinto falta de ver cristãos católicos com a Bíblia na mão. Eu sei que o telefone é mais prático, mas quando eu uso um sinal, eu já chamo a atenção, eu já começo a evangelizar com o meu sinal. Quando eu uso este sinal, eu já começo a evangelizar com esse sinal. Porque muitas vezes gosto de abrir a Bíblia dentro do avião, porque as duas pessoas que estão ao meu lado já olham assim. E eu com minha varinha de pescar vou lá. Se puder ser intruso, sou, né? Para falar daquele que feriu o meu coração com os espinhos da salvação. E hoje, aleatoriamente, eu me vi com essa frase na cabeça, mas eu vou ler o texto todo. Todo não, eu vou ler só até o versículo 29. Está em João 10, versículo de 22 a 30, desculpe. Como não posso deixar de saudar as casas da comunidade, os irmãos de aliança, os amigos em adoração. Estamos em plena campanha, né? Precisamos nos unir. Então, é mais uma luta, todo mês é esta luta, mas firmes, acreditando que unidos como família a gente consegue vencer os obstáculos do sustento. Então, Evangelho segundo São João, versículo 22 ao versículo 30. E ele diz assim: era inverno, versículo 22. Era inverno, e em Jerusalém estavam comemorando a festa dedicada, perto da entrada da porta chamada Ábade de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Ahamashi, o Messias? Versículo 25. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço pelo poder
do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Versículo 27. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las de minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém poderá arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Um texto conhecidíssimo nosso, né? Texto que a gente já conhece há um bom tempo. E eu gosto como textos bem conhecidos mexem com a oração de novo. O meu olhar parou no versículo 27. A verdade, o versículo 27 ficou sendo ruminado na minha cabeça. E eu fui repetindo, trazendo de volta essa graça. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Eu as conheço. E elas me seguem. Ouvir a voz. Vamos por parte. Eu estou com uma explosão de pensamento porque eu já venho meditando desde a hora que acordei. Mas vamos entender algumas coisas. De Moisés a Malaquias, ou seja, de Moisés ao nascimento de Jesus, o povo de Israel, que foi o povo escolhido para Jesus nascer, reza, e reza até hoje, a oração do Shema. Ouve Israel, ouve eleitos, ouve separados, ouve queridos. E aí eu ia começar a transcrever tantas falas amorosas de Deus a este povo, que Ele iluminou do deserto, que Ele tirou da escravidão, que Ele andou com Ele, que Ele curou, que Ele libertou, que Ele sustentou. E nesses 1200 anos, mais ou menos, esse povo esperava um Hamashir, o fim permanente do estado de submissão, de escravidão, de dor, de alienamento, de sofrimento prático. O Hamashir, eu sei que já expliquei outras vezes, mas é só uma pincelada. Para o judeu é alguém que vai libertá-los politicamente. Então sempre foi ansiado, sempre foi desejado tornar Israel o topo, não haverá mais guerra. Olha só que coisa, um país que está imerso em guerra há 6 meses, está aí em uma situação delicadíssima, com esse último ataque do Irã, que pode reverberar em coisas terríveis, porque não existe. Uma das coisas insanas que o ser humano pode produzir é a guerra. E vir do povo que Deus separou,
para ouvi-lo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Daí este povo chega no dia da festa da dedicação do templo, que para o judeu, Jesus estava lá. Jerusalém fria é muito fria. Chega a nevar em Jerusalém. Pega Jesus ali, talvez se aquecendo na curva da porta de Salomão, do pórtico de Salomão, porque fica ao oposto do vento leste, que é o vento que mais ataca Israel. Eles estamos com dúvida. Você é o Hamashia? O Hamashia não precisa dizer que é Hamashia. O Hamashia precisa agir como Hamashia. E Jesus estava causando uma grande revolução em Israel inteiro. Porque vendo um povo como ovelha sem pastor, ele começou a interferir na vida do povo. Na Galiléia dos famintos, dos adoecidos, dos exilados. Jesus foi sal, foi luz, foi cura, foi libertação, dando ao povo aquilo que o povo precisava para ter vida. Qual seria a dúvida? Quantas vezes existe dúvida em nosso coração? Porque, na verdade, escutamos outras vozes. O testemunho de Jesus já estava claro. O testemunho não eram as regras que os rabinos escolheram. Não. O testemunho estava claro, porque Isaías disse que quando o Hamashia viesse, a palavra de amor seria anunciada. Coxos ficariam andando reto, cegos tornariam a ver, surdos tornariam a ouvir, mudos voltariam a falar. Isso está 700 anos antes de Jesus nascer. Mortos ressuscitariam e escravos seriam libertos. Jesus aqui já está no 3º ano e por 3 anos Jesus estava fazendo isso em abundância. Quando lá atrás João estava vivo, manda seu discípulo e disse, vai ver o que ele está fazendo. E Jesus usa essa mesma passagem de Isaías para justificar aos discípulos. Diga a João o que está acontecendo, o que Isaías prevê, ou seja, o reino de Deus estava próximo. O tempo da graça e da plenitude estava acontecendo. O Cordeiro estava pronto ao sacrifício. O machado estava ao corte. E a resposta para a dúvida deles de Jesus é: eu já disse, mas vocês não acreditam. Eu já disse com as minhas atitudes, porque mais do que palavras, quem fala são gestos, são atos. Eu já disse a vocês que são as obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai. As faço para que vocês entendam que o Pai me enviou. E que ele termina o texto aqui dizendo, eu e o Pai somos um. O Deus soberano, o Deus velho que nunca ninguém viu, agora tem um rosto, tem um corpo, tem um chamado, tem uma vontade, que é libertar e salvar o seu povo. Veio para libertar os cativos, os oprimidos, como um carvalho de justiça.
veio para dar remissão, veio para dar cura ou salvação, que é a mesma palavra em hebraico. Depois de contextualizar o poder dessa situação, a minha meditação vai aqui. E aqui eu vou sair desse contexto histórico e teológico que eu coloquei para a minha lexo hoje. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você viu que ele não diz, eu as conheço e elas me conhecem. Ele diz, eu as conheço e eles me seguem. Há uma diferença importante aí. Aqueles eleitos de Deus, se diz Isaías, que estamos com o nome escrito na palma da mão de Deus, ou seja, único ser humano, escolhido, desejado, querido. Mas, como é que eu sei que eu sou o povo escolhido? Como é que eu sei que eu sou ovelha? Como é que eu sei que eu estou neste redil? Se eu escuto a voz. E aí faça sua lexo. Faça essa pergunta que a palavra de Deus lhe faz nessa manhã. Faça essa pergunta a você mesmo. Eu escuto a voz de Deus? Porque a matemática de Jesus aqui, ela é precisa. Escuta, segue. Faça seu exame de consciência se eu estou seguindo mais a voz de Jesus, ou a voz do meu eu, ou a voz da vontade da minha família a respeito de mim, a voz do meu pai, a voz do meu marido, a voz dos meus filhos, a voz da minha ganância, a voz do meu egocentrismo, a voz do meu egoísmo. Qual é a voz que eu mais escuto? Porque aonde tem parado a minha vida? Eu não conheço a Deus totalmente. Como diz São Paulo em Coríntios 13, eu vejo partes, fragmentos. Só um dia verei face a face. Mas eu tenho a possibilidade de, alcançado pelo Espírito, ouvir a voz. Jesus não para aqui. Jesus tem muita preocupação com isso. Tanto que ele vai dizer o sentido da escuta da voz em uma outra parábola. Eu vou mudar um pouquinho, não estou mudando a palavra de Deus, eu estou fazendo só um alexo. Quer dizer, depende do quanto eu escuto. E o que eu escuto, eu entendo. Do que eu entendo, eu creio. Porque se eu creio, eu estou salvo. E se eu crer, se estou salvo, eu crendo, eu escuto. Porque eu escutei de verdade. Não dê mais um passo, aqui tem um buraco. Eu escutei, entendi, sei o que é um buraco, não vou dar o passo, porque senão eu vou cair. Mas até quando ou quanto esta palavra está interferindo na sua vida, nas suas atitudes, nas suas decisões, no seu sacrifício, na sua entrega, porque ovelha anda atrás do pastor. E onde está Jesus? Em todo canto. Pronto, o panteísta chegou. Não está em todo canto, mas não está em tudo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E às vezes, por justificativas muito plausíveis, nós nos detemos a escutar outras vozes justificativas, bem amarradinhas, que nos impede de fazer a vontade de Deus. Schopenhauer diz um dos livros dele, ele faz uma historinha complementar e diz
que Deus nos fez nascer com uma mão de cartas. Cartas de baralho. Eu teria que ler, contextualizar todo o capítulo, mas eu quero pegar só esse pensamento de Schopenhauer, que ele diz, um mão de cartas. E olha o que é que ele quer dizer com isso, que ele explica durante o capítulo todo. Ele quer dizer assim, você nasce com a mão de carta. Quem aqui já jogou canastra, né, buraco, sabe que uma mão de carta que você recebe, às vezes você tem uma mão de carta muito boa. Você recebeu uma vida muito boa. E você, ao jogar a vida, que a vida para Schopenhauer aqui é um jogo, ao jogar a vida, você com aquela mão de carta muito boa, você pode ganhar muito fácil. Mas se você não souber jogar a vida na escuta, né? Se tiver uma boa escuta, uma boa iluminação, você vai jogar com uma boa mão de carta e perder. Aí fica um exemplo muito claro ao inverso. Você pode ter nascido com a mão de carta muito fraca. No tempo que eu jogava, eu gostava muito desse desafio. De mesmo com a mão de carta muito fraca, você ir fazendo as trincas, e jogando, e puxando, e tirando, e pegar o morto até na frente de alguém que estava com a mão de carta muito fraca, você e bater o jogo. Como é que você joga com a sua vida? Como é que você pauta as suas decisões? Que vozes você está escutando? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O escutar da voz é esse. E aí eu volto à palavra de Jesus. Ele diz, tem gente que ao escutar, pega o que escutou, ele chama de semente, e bota numa terra e joga. Não dá muito valor, não dá muita consideração. Outro, foi quase um acaso a escuta. Que na verdade ele escuta exatamente caminhos, outros caminhos. E à beira do caminho nunca está distante seca. Outros até escutam, mas são tão bombardeados por espinhos, por malignidades, que aí é os espinhos e os pássaros, e ele rouba o que você escuta. E bota outros valores no lugar que você escuta. E outros, quando escutam de verdade, guardam num lugar tão especial que brota, que emana em frutos. Em João, esse tipo de pessoas, João só classifica esse tipo de pessoas como ovelhas, o pastor. Será que com essa hermenêutica eu posso concluir que muita gente não é ovelha? Foi desejado, mas não se tornou. Porque ele afirma que quem é ovelha tanto escuta como segue. E não dá para ser cristão que não muda de conduta. Cristão que só é cristão quando entra na comunidade, quando vai na igreja, quando vai para a adoração, aí se transveste de cristão. Em todos os outros lugares, suas atitudes não são éticas, não são justas, não são ponderáveis, não há uma luta de disciplinar o nosso ser animal, não há uma vontade de ser diferente, não há um reconhecimento de erro e retomada de caminho, porque me escuta. Ou seja, eu tenho uma raiva de uma pessoa e o meu eu se inflama imediatamente a respondê-la, a brigar. Mas se eu escutar a voz do pastor, ele vai dizer 70 vezes 7, filho. Ele está no redil com você, 70 vezes 7. Perdoa. O pastor vai dizer, neste mesmo princípio, ele vai dizer, faça com o outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Então seja misericordioso para que você alcance de mim misericórdia. É o pastor dizendo. E quem é ovelha escuta isso. E na hora que o corpo, sua mentalidade, aquilo que você aprendeu a ser na vida, te chama para outro lugar, você fala assim, não, mas o pastor está dizendo que eu não devo ir para outro lugar.
outro lugar. Isso, André Guerra, isso é sinal de que você teve uma experiência no Espírito. Não é uma santidadezinha de máscara, não. Nem muito menos dizer que não vai cair, que não vai pecar. Mas é uma guerra diária contra todo tipo de estupidez que a gente produz. Se você está me entendendo, se você pegou essa palavra para você, eu tenho certeza hoje, você tem com pessoas que você precisa dizer: eu agi mal contigo ontem, me perdoe. Eu agi mal contigo essa semana. Eu fui arrogante, eu fui estúpido, eu fui grosseiro, eu fui animalesco. Me perdoe. Eu fui desobediente, eu fui infiel, eu fui relativista. Eu tenho uma cachorrinha, muitos conhecem, sabem dela. Eu acho lindo o hiperfoco dela. Quando você pega um brinquedinho, meu amigo, se esqueça. Ela gruda o olhinho no brinquedinho e ela se estabanca no chão, rola, pula, porque ela está com foco ali. O pastor dela está dizendo que ela vai para cá. Eu jogo, ela vai e volta. E olha que cachorro, em relação à ovelha, é muito mais inteligente. Mas ovelha anda de bando. Ovelha segue o pastor porque se perde no caminho. Ovelha anda uma do lado da outra seguindo o pastor porque tem muito lobo querendo retirar do caminho. Eu acho que essa é a minha mensagem hoje. É isso que eu queria dizer a vocês. Se são ovelha, permaneçam. Se mesmo dentro de casa e da igreja não estiver sendo ovelha, comece a ser. Eu lhe garanto que você não vai se arrepender de seguir a Deus, de remar contra a maré, de fazer diferente do que o mundo faria, de perder para ganhar, de abraçar as loucuras da cruz, de fazer caminhos adversos para obedecer ao pastor. Você vai encontrar verdes pastagens. Você vai ter uma taça transbordante. O óleo vai ungir tua cabeça, meu querido. Porque eu vou ficar muito triste se no final ver que você seguiu você mesmo, tornou-se aquilo que seus pais queriam e não o que Deus queria, tornou-se o que os seus filhos queriam, o que os seus maridos queriam, tornou-se os sonhos dos outros seus sonhos, e esbarrou na morte e não passou para o outro lado do rio. É por isso que Jesus, falando sobre a escatologia final, ele vai dizer que não conhece. Embora aquela que pensava que era ovelha, diz do outro lado: mas eu andava na sua igreja, eu pregava em teu nome, eu fazia até curas e milagres. Eu não te conheço. Eu não te conheço, eu não te vejo dentro do meu redil. Você não escutava a minha voz, você não era minha ovelha. Eu não te conheço. Eu lamento, mas eu não te conheço. Temam isso, por favor, temam isso.
Marta, Marta, você está ocupada com muitas outras coisas. Maria escolheu a melhor parte. Jesus entendia tanto disso, que deixou tantas coisas escritas a respeito disso. Meus filhos, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Não se perca em você mesmo. Não se perca nas suas mesmices. Não sente no banco do sou assim. Discipline-se em obedecer à voz do pastor. E foi essa a minha meditação que me fez rezar hoje de manhã. Que me fez me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, tua ternura me alcançou. Tua ternura me alcançou. Feriu meu coração a deixar de ser obediente a mim. Deixar de cair nos mesmos e pequenos e grandes erros. Me tornar algo que vai além. Então quero terminar como comecei. Faz fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel. A música agora faz mais sentido, né? Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte, dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te guarde, te coloque para dentro do retiro e você não seja uma ovelha rebelde, mas sensível a esse amor de Deus que alcança aqueles que o buscam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, shalom, shalom. Um beijo no coração.